Há 2.500 anos atrás, uma civilização nascia na Grécia. A Grécia é considerada o berço da civilização ocidental, porque seu povo criou o primeiro sistema democrático governamental, os primeiros Jogos Olímpicos e inovou diversos atributos nas áreas de arquitetura, artes, literatura, ciência e matemática. Suas religiões misteriosas e mitologias filosóficas incentivam e maravilham as pessoas até hoje. No entanto, além de toda a sua exuberante maneira artística de se ver o mundo, o que talvez torne a Grécia Antiga mais encantadora são os pensadores que brotaram dela. Os pré-socráticos, ou seja, aqueles que vieram antes de Sócrates, foram os primeiros pensadores da humanidade. São eles: Tales de Mileto, Protágoras, Parmênides e Sócrates. Tem aqueles que são considerados uma era posterior: Aristóteles e Platão. Todos eles renovaram a maneira de observar o mundo à nossa volta e todo o molde da natureza humana. Mas dentre todos esses gênios pensadores, houve um homem que se diferenciou dos demais, por seu caráter antipático e sua linguagem parabólica: Heráclito de Éfeso. Heráclito viveu entre os anos 535 e 475 a.C. Nasceu na cidade de Jônia, atual Turquia. Heráclito era o filho mais novo da dinastia Eumolpida, a família que reinou na cidade de Éfeso por um longo tempo. No entanto, em um momento crucial de sua vida, quando ele teve que assumir a coroa hereditária, foi incapaz de exercer o cargo de rei e se demitiu da coroa. Então passou a viver como um tipo de andarilho que se pervertia das relações sociais e viajava pelas dimensões da mente. Ele ganhou a alcunha de obscuro, porque cultivou um estilo obscuro de escrita, tão obscuro de fato que os gregos o apelidaram de charada. Suas ideias eram tão difíceis de se entender que até Sócrates se rendeu às suas epistemologias. Uma vez ele disse: "O que disso entendi é excelente, e sem dúvidas o que não entendi também, mas seria preciso um mergulhador para chegar às suas bases." Muitos filósofos e pesquisadores se esforçaram para compreender seus aforismos paradoxais. Heráclito explorou uma série de pensadores, como Carl Jung, Nietzsche e Heidegger, e vários outros. Mas afinal, quais eram as ideias de Heráclito e o que ele acreditava? Assim como os outros filósofos pré-socráticos, Heráclito era crente na physis, ou seja, uma substância natural que rege todo o universo. Para o filósofo misantropo, o fogo seria o elemento que nos circunda e todo o cosmos. Enquanto outros filósofos contemporâneos a Heráclito procuravam explicações científicas para a natureza física do cosmos, o obscuro apenas entendia o universo por um logos divino, a razão ou pensamento. Era a definição que Heráclito dava à proporção que mantinha o universo. E é a partir daqui que nosso raciocínio se inicia. Para muitos pesquisadores e amantes da filosofia, Heráclito não era só um filósofo logicamente comum, mas também um pensador místico, na qual previu ideias que atualmente se enquadram em classificações quânticas e esotéricas. Como já dito, muitos de seus pensamentos foram atribuídos a pensadores existencialistas como Heidegger, e podemos tirar das ideias de Éfeso e de opulentos filósofos posteriores o valor da existência, a essência da realidade e como nossa mente é poderosa o bastante para criar tudo aquilo que conhecemos à nossa volta. O obscuro Heráclito, dentro de sua misantropia, dentro do seu desprezo pelo poder e pela ignorância, parecia ter uma ideia da existência muito superior a qualquer um de seus predecessores. Nos deixou, através de seus fragmentos, baseados na sua observação cósmica da natureza, ideias claríssimas do que viria a ser a explicação científica de nossa existência. Mas primeiramente, vamos ver conceitos básicos da física quântica e analisar como suas crenças têm uma enorme relação com as linhagens de Heráclito. A física quântica foi uma ciência teoricamente batizada por Einstein, e é o ramo da física que estuda todos os fenômenos que acontecem com partículas atômicas e subatômicas, seja ele elétrons, prótons, moléculas, etc. Um conceito básico da mecânica quântica é o quantum, na qual é a maior proporção que o átomo pode apresentar, assim que simultaneamente o melhor valor que uma grandeza física também pode apresentar. Isso tudo é o conceito básico, mas as consequências do desenvolvimento dessa teoria foram gigantescas, levando o homem a um avanço tecnológico nos últimos 50 anos, maior que toda a sua existência. Mas apesar de desenvolvida há pouco tempo, será que essa teoria já não estava entre nós?
Primeiro de tudo, vamos ver o que David Bohm, um dos maiores físicos quânticos da história, tem a dizer sobre a realidade. A noção de que todos esses fragmentos existem separadamente é evidentemente uma ilusão, e essa ilusão não pode fazer outra coisa senão a levar a conflitos e confusões sem fim. De fato, a tentativa de viver de acordo com a noção de que os fragmentos são realmente separados é, em essência, o que ele sente sair de crises extremamente urgentes que hoje nos confrontam. Levou à criação de um ambiente geral que não é fisicamente nem mentalmente saudável para a maioria das pessoas que vivem nele. Individualmente, desenvolveu-se um sentimento generalizado de desamparo e desespero, diante do que parece ser uma massa avassaladora de forças díspares, indo além do controle e até da compreensão dos seres humanos neles envolvidos. Mas afinal, o que Bohm quer dizer com isso tudo? Nos últimos 350 anos, desde Newton, a física quântica tentou descrever uma realidade interconectada, com muitas partículas discretas e separadas. No entanto, tanto a física quântica, onde se estuda a dualidade de onda de partículas, quanto a relatividade geral de Einstein, se contradizem quando abordam o conceito de partículas discretas e separadas. Ao longo do tempo, diversos estudos foram feitos e uma resposta foi encontrada. Na realidade, o movimento de ondas do espaço é que causa a matéria e o tempo. Em outras palavras, simplesmente precisamos descrever a realidade a partir da base mais simples de uma coisa, o espaço, em que toda a matéria existe. Olhe ao seu redor agora e pense sobre isso. Todos nós experimentamos a existência no espaço. Isso leva apenas a uma solução, uma estrutura de ondas na matéria do espaço, na qual deduzimos os fundamentos da física, filosofia e metafísica, para mostrar que ela é correta, científica e testável, e não apenas uma hipótese. Mas afinal, o que isso tudo tem a ver com as ideias de Heráclito? Lembra de Bohm, um dos pioneiros da física quântica? É exatamente isso que ele estava querendo dizer no texto anterior. A tecido da realidade é induzida pelos nossos pensamentos, e essa teoria é completamente apoiada pela mecânica quântica. Como observadores, estamos pessoalmente envolvidos com a criação de nossa própria realidade. Mas afinal, qual é a relação disso com Heráclito? Uma vez ele disse: todas as coisas saem do um, e o um sai de todas as coisas. Não se deixe enganar, é culpa de sua visão limitada e não da essência das coisas. Você precisa de nome para as coisas, como se elas tivessem uma permanência rígida, mas o próprio rio em que você banha uma segunda vez não é mais o mesmo que você havia entrado antes. Essa relação remota entre o filósofo grego e a ciência atual cria uma unificação da antiga metafísica com a física e a cosmologia moderna, tornando a tese do pensamento mágico muito mais fascinante e inspirador. Certamente agora está claro que a matéria interage com todas as outras matérias do universo. Não é à toa que podemos ver todas aquelas estrelas lindas no céu. A ciência quântica também explica como a matéria e a energia se comportam nos menores níveis em que podemos medir. Um experimento chamado Double Helix Experiment comprova isso. O experimento prova que certos elementos podem se comportar como ondas de água ou como partículas de matéria, dependendo se o instrumento científico observou ativamente os elementos individuais. Quando o dispositivo de observação é desligado, os elementos se comportam como ondas. Quando ativado, eles se comportam como partículas. Esse experimento nos mostra como tudo que conhecemos à nossa volta tem uma dualidade, tem dois. E essa dualidade é o que faz eles existirem. Heráclito uma vez disse: no mesmo rio, nós dois pisamos e não pisamos. Nós dois somos e não somos. Na física quântica, acredita-se que tudo se forma e se mantém através de forças contrárias. O que permanece a matéria instável são as forças de atração e repulsão do átomo, que em equilíbrio os mantém ligados, e dessa ligação se forma tudo. No fragmento apresentado anteriormente, Heráclito descreve como uma coisa pode ser duas coisas ao mesmo tempo, assim como a matéria pode ser onda e partícula ao mesmo tempo, e através de toda essa tensão nasce a harmonia. O logos de Heráclito é chamado de chama vital da vida, ou seja, o modo de como as coisas são, o sentido, a razão e a motivação das coisas serem como elas são. E isso aparenta ter uma grande relação com os átomos e as forças na qual emanam sobre ele. Lembrando que, para Heráclito, as coisas se movem e nada permanece imóvel. A natureza por excelência é transformadora, mutante e recriadora. Não é um novo agora e um novo depois. Não é uma mudança agora e outra aqui. E se misturarmos os dois conhecimentos, a física quântica e a filosofia antiga,
Essas forças que fluem nos átomos podem estar inteiramente relacionadas com nossos pensamentos, sentimentos e expectativas na vida ao nosso redor. E através dessas relações, podemos chegar a uma noção de quem somos, ou, em outras palavras, a essência do ser, o valor da existência, de nossa existência. A palavra existência vem do latim existere ou existere, que significa levante-se, seja produzido, seja visível. Heidegger, em O Ser e o Tempo, distingue o ser, sem, no original, e o Dasein, que não possui uma tradução literária, mas seria algo como existência ou ser aqui, muito parecido com as declarações de Heráclito. Para Heráclito, a mudança seria constante e ininterrupta. Essas mudanças constantes seriam então concebidas com base na ideia de um mundo e de um ser que se configurariam pela multiplicidade. As transformações na natureza do ser seriam explosões de formas e sentidos próprios da vida. Além da valorização da multiplicidade, Heráclito irá propor uma superação entre o ser e o não ser. E é para esta superação da dualidade que ele parece querer chamar a atenção. Para Heráclito, não haveria divisão entre o ser e não ser. Entre parte e todo, porque o importante é o devir, é o movimento, é a música do universo que ele pode ouvir e marcar toda a sua poesia filosófica. Como no seguinte fragmento: tudo flui, nada persiste, nem permanece o mesmo. O que quero dizer até aqui é que talvez a nossa existência seja propriedade da nossa própria mente. Muitas pessoas ficam deprimidas, não exclusivamente por causa de reflexões negativas, mas também por neutras e até positivas. O universo nos ensina que a melhor forma de lidarmos com nós mesmos é compreendendo o mundo à nossa volta, é compreendendo tudo que nós vemos, sentimos, cheiramos, tudo aquilo que nós mesmos criamos. Tudo que conhecemos seria apenas uma reflexão de nossas emoções e ideias. Todo o tecido da realidade se cria em função da nossa imaginação. E isso nos mostra como o consciente consegue mexer no nosso estado de ser. E com certeza o mais interessante disso tudo é que essas ideias eram todas defendidas por um homem que era considerado misantropo há 2.500 anos atrás. A realidade é uma ilusão que ajuda a mente a observar as coisas de maneira lógica. E se caso queiramos ter uma vida saudável e bem vivida, tudo o que precisamos fazer é se sentirmos úteis com tudo e para nós mesmos, e sempre termos bons pensamentos, já que tudo que sentimos e imaginamos está relacionado com tudo à nossa volta. E é a partir daqui que quero tirar um questionamento. Se caso tudo que está à nossa volta é propriedade de nossa poderosa mente, então nós seremos o próprio universo? A resposta, talvez, sim. Nós somos o universo. Nós somos tudo. So that when I look up at the night sky, and I know that, yes, we are part of this universe, we are in this universe, but perhaps more important than both of those facts is that the universe is in us.